Gravação iniciada. No meio fica quem fala mais. Bom dia, estamos iniciando... Brincadeira, gente. Terça-feira, estamos gravando a sessão de terça-feira, quarta-feira, dia 11 de novembro, período da manhã. Cumprimento os meus colegas que comigo comporão a bancada de julgadores da 1402. Conselheiro Marco Rogério, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas conselheiros. Bom dia, Amanda, aí do apoio do CARF. Conselheiro Leonardo Luiz Paviano Gonçalves. Bom dia, presidente. Bom dia, vice-presidente. Bom dia, presidente substituto, pessoal do administrativo e demais colegas. Bom dia, Evandro. Bom dia, colegas. Bom dia, presidente. Bom dia, Amanda. Bom dia, José. Bom dia a todos. Bom dia, Amanda. Bom dia, Iágaro. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia, Amanda. Conselheira Paula, bom dia. Bom dia a todos. Conselheiro Luciano, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, pessoal técnico, Amanda. Bom dia, Amanda. Bom dia, pessoal de apoio. Eu sou o presidente Ciccone, aqui da 1402. Estamos iniciando os nossos julgamentos de hoje, iniciando por um pedido de referência, que é da pauta, é o item 151. Vai haver sustentação oral. A relatoria do conselheiro Marco Rogério. É o item 155. Desculpe. O contribuinte é Ferragens de Louça Certo Limitada. Vai haver sustentação oral. Eu peço à Amanda que peça a presença do patrono na sala. Por favor, Amanda. Bom dia. Eu farei a convocação agora. Ok. É 155? É 155. A convocação foi feita, presidente. Obrigado. Vamos aguardar. Doutor Bruno? Doutor Bruno? O senhor está me ouvindo? O senhor está sem microfone e sem câmera ligados. Sem microfone, sem câmera, perdão, desculpe. O senhor está me ouvindo, doutor? Estou ouvindo. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, conselheiros. Nós vamos iniciar o julgamento do processo que o senhor é patrono. Vai haver relatoria do conselheiro Marco Rogério e depois o senhor terá o tempo regimental para a sua sustentação. Ok? Marco, por favor, um breve relato e depois a palavra com o patrono. Os demais, por favor, desligue o microfone. Bom dia, presidente. Bom dia, patrono. O processo que vai estar em pauta no momento envolve uma exclusão do Simples, a princípio, por conta de débitos sem exigibilidade suspensa. A situação envolve um contribuinte que pediu uma inclusão retroativa em 2004, a partir de 2002. Essa parte não está em discussão ali para nós a partir de 2002, só que o contribuinte de 2004 pede a inclusão a partir de 2002, ocorreu uma decisão aonde entendeu que em 2005 e 2006 o contribuinte tinha débitos inscritos em dívida ativa. Aí a decisão da unidade, e depois confirmada pela DRJ, é de que nesse período que ele tinha débitos sem exigibilidade suspensa, ele não poderia optar pelo Simples. Então, excluiu ele no período de 2005 e 2006. Então, o contribuinte não fez regularmente a opção lá no início. Ele agiu como do Simples, não sei se aconteceu um problema procedimental, mas isso já foi superado, e foi incluído retroativamente a partir de 2002, já que ele vinha recolhendo tudo normal. Só que em 2005, 2006 foi constatado que o contribuinte teria alguns débitos em haver na dívida ativa. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte alega que
que os débitos já teriam sido compensados com outros pagamentos e também não poderia ocorrer essa retroação, essa discussão toda da questão de retroagir ele, já que seria uma inclusão. Então, e essa é basicamente a lei de defesa. Aí, como vai ter sustentação oral, senhor presidente, privo até de maiores detalhes para depois adentrar na discussão via voto. Perfeito, Marco. Doutor Bruno, a palavra é sua, por favor. Bom dia novamente, senhores conselheiros, bom dia, senhor relator, bom dia a todos presentes. A situação é efetivamente um pedido de reconhecimento de inclusão no Simples retroativo realizado em 2004, no entanto, correndo já durante os anos subsequentes, 2005, 2006 e 2007. Isso no curso do processo, consequentemente. De modo, então, que acabou sendo avaliado, então, a possibilidade de manutenção do contribuinte no Simples, porque a partir de 2004, a partir de 2005, 2006, 2007, houve pedidos de inclusão, mas ainda com a pendência da análise da inclusão retroativa de 2002 e 2004. Sendo 2011, por exemplo, em 2011, então, com a primeira decisão do pedido, foi reconhecido a inclusão retroativa do contribuinte em 2002 e 2004 e, subsequentemente, não foi reconhecido em função de um débito que foi inscrito em dívida ativa em fevereiro de 2005. Tá? Então, impugnando essa decisão, foi acolhida parcialmente para reconhecer a inclusão do contribuinte também no primeiro semestre de 2007, visto que tinha ocorrido a suspensão da exigibilidade da execução fiscal, consequentemente, suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos em dívida ativa, em dezembro de 2006, de modo que poderia, então, estar incluído em 2007. Ocorre que esse débito, ele foi inscrito em dívida ativa, como eu disse, em fevereiro de 2005. Consequentemente, posteriormente ao período de adesão. De modo que, no momento do período de adesão, não havia óbice. Não havia óbice. Consequentemente, essa causa seria uma causa de exclusão e não de rejeição da inclusão. A natureza jurídica da decisão proferida que deixou de reconhecer a inclusão do Simples, do contribuinte, na verdade, ela tem natureza jurídica de ato declaratório de exclusão e não de reconhecimento de inclusão, porque ela é retroativa. E a partir de 2005, 2006, 2007, o contribuinte já vinha fazendo a opção normalmente. Ele pediu retroativamente em relação a 2002, 2004, que ele não fez a opção, mas declarou e recolheu como se estivesse no sistema, considerando que estava no sistema. Então, a natureza da decisão em relação a 2005, 2006 e 2007 seria de ato declaratório de exclusão, e não de inclusão, seria de exclusão. Consequentemente, a gente deve adotar a sistemática de ato declaratório de exclusão. Sendo que 2005, consequentemente com as alterações feitas ao longo de 2005 da legislação, havia a necessidade que o ato declaratório de exclusão fosse cientificado ao contribuinte, ou seja, em 2011, quando ele recebeu esse ato, já estava vigente. Essa legislação, as alterações que eu me refiro, são alteração da inclusão do parágrafo 5º do artigo 15, tá? Do artigo 15 da 9.317, e a alteração da redação do inciso 6º do artigo 15 da 9.317. Quais foram essas alterações? Primeiro, a do inciso 16. Ela estabeleceu que somente no período subsequente à ciência da exclusão, no caso desse óbice, ou seja, de inscrição em dívida ativa, que o contribuinte seria considerado fora do sistema, ou seja, somente produziria efeito em relação ao exercício subsequente à ciência do ato declaratório. Isso só aconteceu em 2011, porque a natureza desse ato é um ato declaratório de exclusão. E o parágrafo 5º, que foi inserido no artigo 5º, estabeleceu
que o contribuinte, quando do ato declaratório de exclusão, teria 30 dias para regularizar a sua situação, quando esta fosse embasada em inscrição em dívida ativa. Ou seja, ele teria 30 dias a partir do ato de exclusão para regularizar. O ato de exclusão, no nosso caso, que é a decisão de 2011, nesse momento já não havia inscrição em dívida ativa. Já tinha sido satisfeito o débito, mesmo porque estava suspenso desde dezembro de 2006. Mas, de toda forma, se a gente não for considerar a aplicação dessa sistemática, que, no meu ponto de vista, adotando o artigo 106, inciso 2º, a linha C do CPN, ou seja, enquanto o processo está em curso, a legislação subsequente retroage se beneficia o contribuinte nas sanções, nas penalidades aplicadas, e a exclusão do Simples é uma penalidade, não deixa de ser uma penalidade, então a gente deve interpretar dessa forma. A legislação que foi alterada durante o ano de 2005 deve ser aplicada para a situação, mesmo porque, volto a repetir, a decisão só veio em 2011. De modo que, então, a gente pode considerar que, no período de adesão de 2005, o contribuinte não tinha nenhum óbice. Então, a gente fala de exclusão. E a exclusão, porque o débito escrito em dívida ativa só apareceu em fevereiro de 2005. Então, no mínimo, a gente não pode falar de não inclusão do contribuinte em 2005. Se bem que, volto a repetir, no meu ponto de vista, essa decisão tem natureza de ato declaratório de exclusão e não da análise de inclusão. Tá? Mas, mesmo que a gente conceba que o ato era de inclusão, não havia óbice em janeiro de 2005. De modo que o contribuinte deveria ser incluído e só subsequentemente, com o aparecimento em fevereiro de 2005 de uma inscrição em dívida ativa, que poderíamos falar em exclusão. Só que, como isso só viria a ser analisado durante o ano, só poderia ser excluído no ano subsequente. E ainda assim, como a situação foi avaliada somente em 2011, o contribuinte ainda teria a possibilidade de regularizar os débitos no momento da ciência da decisão. O que, se a gente pode considerar alguma decisão, é a de 2011. O que, no momento dessa decisão, já estavam regularizados. Então, quer dizer, se o contribuinte que até o momento da decisão não regularizou a sua situação, ainda tem 30 dias para regularizar, eu acho que, com muito mais razão, essa exclusão de penalidade, de sanção, de agravamento da situação do contribuinte deve funcionar em relação àquele contribuinte que, quando recebe a ciência da exclusão, já não existe mais a situação anteriormente apontada de óbice à permanência no sistema. Então, eu acho inviável, a partir de qualquer tipo de raciocínio, a possibilidade de considerar que o contribuinte não estivesse em 2005 incluído no Simples. No entanto, volto a repetir, eu defendo que essa decisão, no meu entender, tem natureza de ato de exclusão e não natureza de ato de inclusão. E, consequentemente, tendo natureza de ato de exclusão, 2006 também seria abarcado. Porque se o contribuinte foi citado em 2011 e já não havia o óbice, e ele poderia ter regularizado o óbice, só que ele nem precisou regularizar o óbice, e regularizando o óbice, ele seria mantido pelo parágrafo 5º do artigo 15 da lei, ele seria mantido no sistema, na situação em que, quando o contribuinte é citado, já não existe óbice, com muito mais razão, ele deve ser também mantido no exercício de 2006. Então, são essas as considerações, porque é muito importante considerar o momento em que a decisão foi proferida, somente em 2011, é muito importante considerar o momento do surgimento da dívida ativa, somente em fevereiro de 2005, para a gente fazer esses marcos temporais e fixar as interpretações, ou uma ou outra, né? Ou no mínimo 2005, ou se adotar a minha visão de que tem natureza de ato declaratório de exclusão, englobando 2006,
também, mas me parece que nas circunstâncias postas, na ordem cronológica dos eventos, seria inviável a exclusão ou a não consideração retroativa da permanência do contribuinte no Simples, o que, no meu ver, não é o caso, porque a partir de 2005, 2006 e 2007 o contribuinte fez a opção. Então, só em 2002 e 2004, que efetivamente não tinha ocorrido a opção, em 2004 o contribuinte pediu retroativamente, me parece que é inviável manter a não inclusão do Simples em 2005 e 2006. Ou mantém-se em ambos, ou no mínimo em 2005. Se bem que estamos falando de um sistema que é para facilitar, excelentíssimos conselheiros, que a mens legis do sistema é facilitar para o contribuinte e não complicar com essas filigranas. Me parece que o contribuinte sempre esteve regular em relação aos seus pagamentos. Essa dívida ativa que apareceu era de 98, de problema de alocação de DARFs, ou alocamento, as duas palavras existem na língua portuguesa, mas de alocar os DARFs no pagamento. Tanto que, ia me esquecendo de um detalhe, não pode nem ser considerado que existiam inscrições em dívida ativa em fevereiro de 2005, porque elas foram alteradas, reduzindo bruscamente o débito. Então, os débitos propriamente ditos, entendidos como líquidos, eles só passaram a existir nas alterações que foram realizadas. Uma inscrição foi cancelada e outras duas foram alteradas para reduzir bruscamente os débitos. Uma de 25 mil para 7 mil, outra de 12 mil para R$1.000. Então, isso aconteceu depois dos períodos de 2005 e 2006. Então, no período de 2005 e 2006, não era nem possível dizer que existia um débito inscrito em dívida ativa, porque esse débito, na verdade, foi alterado subsequentemente. Então, o débito real que poderia existir em dívida ativa é aquele posterior a essas alterações da dívida ativa, conforme a jurisprudência, inclusive, desse tribunal, no sentido de que, reconhecida a insubsistência dos créditos inscritos em dívida ativa, isso retroage para beneficiar o contribuinte que anteriormente foi excluído do Simples com fundamento nesses mesmos débitos. Existem diversos precedentes nesse sentido. Doutor, o senhor tem 2 minutos. O senhor tem 2 minutos regimentais. Penso ter feito todas as considerações necessárias, alertar sobre todos os pontos nevrálgicos do caso e entrego a sorte do entendimento de Vossa Excelência. Agradeço profundamente por me ouvir nessa manhã de quarta-feira. Muito obrigado, senhores conselheiros. Obrigado, doutor. Conselheiro Marco Rogério, seu voto. Presidente, bem, eu vou fazer uma paradinha aqui no meio do voto, mas assim, vamos continuar. Do recurso voluntário, tempestivo a ter os requisitos. Conforme se depende dos autos, a recorrente passou a recolher na sistemática do Simples Federal em 2002, mas sem formalizar o termo de opção, o que foi feito a pedido em abril de 2004, retroativamente, com a análise e decisão ocorrida em 2011. Contudo, nesta análise e decisão de 2011, houve a não inclusão da recorrente a partir de 1 de 2005, por ter ocorrido a inscrição em dívida ativa de 2 valores em fevereiro de 2005. Restava configurada a vedação do artigo 9º, inciso 15, da 9317. Em impugnação legal que haveria pagamentos não alocados e em relação ao resíduo providenciou o parcelamento. Isso já foi reconhecido até pela DRJ, tanto que em 2007 a DRJ permitiu que ele continuasse no Simples Federal, no caso do primeiro semestre. Da decisão da DRJ, houve provimento parcial no sentido de restabelecer a opção ao Simples Federal de 1 de 2007 a 31 de 6 de 2007, ficando a não opção restrita aos anos calendários de 2005 e 2006. A motivação foi de que os valores escritos em dívida ativa anteriores a 2002 passaram a ser objeto de execução fiscal, a qual foi suspensa em 17 de 11 de 2006. Assim, a exigibilidade desses débitos não se encontrava suspensa de 1 de 2005 a 31 de 2 de 2006. Essa foi a posição da DRJ. Em recurso voluntário, a recorrente alega que os débitos escritos foram alterados e o motivo para a inscrição deve ser considerados inexistentes desde a data da inscrição, no seu entender por indevidos. Ademais, alega que os débitos escritos em 2005 só deveriam gerar exclusão no ano subsequente da ciência.
A Lei 93/17, no seu artigo 9º, inciso 15, é bem clara quanto ao impedimento da opção ao Simples Federal nos casos dos autos. Não poderão optar pelo Simples a pessoa jurídica que tenha débito escrito. O momento da exclusão está previdenciado no ditame legal no seu artigo 15, inciso 2. A exclusão do Simples, nas condições que trata o artigo 13 e 14, surtirá efeitos a partir do mês subsequente em que ocorrida a situação excludente, nas hipóteses que tratam os incisos 3 a 18, que inclui o 15 do artigo 9º. Assim, a exclusão do Simples Federal é um ato declaratório, podendo retroagir, no caso, e dependeria do momento da ciência de eventual ato de exclusão do Simples. Aqui eu vou reconfigurar algumas coisas aqui depois, tá? E sim da ocorrência de situação determinante no caso, a inscrição de débitos em dívida ativa, o que ocorreu em fevereiro de 2005. Ressalve-se que, apesar dos autos, aqui que eu vou ao encontro das palavras do patrono, ressalve-se que, apesar dos autos tratar de uma inclusão retroativa, entendo que configurada a inclusão e não encontrando impedimentos ou vedações, o contribuinte optou em 2002, tratando-se a partir de então, por exclusão e não vedação à opção. Então, eu vou à linha de encontro do raciocínio do patrono. Assim, não procede as alegações do contribuinte que a exclusão só geraria efeitos a partir do ano calendário subsequente. Aqui eu vou me retratar, presidente. Às vezes eu não atentei uma coisa que o patrono falou, que eu achei que até que era só do Simples Nacional. O inciso do artigo 15, inciso 6º, tem uma regra que também tem no Simples Nacional, e eu achava até que era só do Simples Nacional, mas tem essa redação mesmo, que quando é exclusão por base no inciso 15 do artigo 9º, o contribuinte tem prazo de 30 dias para regularizar da ciência do ato declaratório de exclusão. Então, essa ciência de exclusão foi realmente em 2011. Eu não atentei esse artigo aqui, tá? Faço minha culpa aqui a respeito. Eu estava olhando com calma quando o patrono falou e não me atentei esse detalhe. Então, na realidade, aqui, eu acho que, apesar de discorrer, o contribuinte regularizou esses débitos no final de 2006, parcelou. Tá? E apesar no final eu estar negando provimento, dando provimento parcial, entendendo que é uma situação de configuração, como eu entendo que a natureza jurídica é de exclusão e não de não opção, tá? E eu vou ao encontro das palavras da peça recursal e do patrono, e aqui eu também acho que, muito bem lembrado pelo patrono, essa oportunidade de interação com os patronos aqui, na sustentação oral. Aqui se aplica aquela mesma regra que a gente tem no Simples Nacional, de que o contribuinte tem 30 dias para regularizar os débitos da ciência do ato declaratório de exclusão, ao qual ocorreu para ele realmente só em 2011. Isso eu olhei nos autos. E, então, nesse caso, ele já tinha regularizado no final de 2006. Então, nesse caso aqui, eu vou dar provimento integral. Marco, só interromper um minutinho. Ele foi cientificado em 2011 e já tinha feito o recolhimento em 2006, é isso aí? Sim. 5 anos. Oi? 5 anos antes do ato? Na realidade, assim, ó, a situação é sui generis nessa constituição dela. O contribuinte em 2004 fez o pedido de... Ele vinha desde 2002 recolhendo no Simples Federal. Em algum momento nos autos se explica por quê. Acho que foi um problema de processamento do termo de opção, alguma coisa. Mas desde 2002 ele vinha recolhendo regularmente como Simples Federal, até 2007, do julho de 2007. Aí, em 2004, ele se fragou que ele não estava lá como Simples nos sistemas da Receita, mas vinha recolhendo. Aí, em 2004, ele entrou com um pedido, a legislação permitia, na época, do Simples Federal, a ser incluído retroativamente. Aí, em 2004, essa decisão só saiu em 2011. Quando saiu essa decisão em 2011, diz para ele, olha, está permitido ser incluído a partir de 2002. Só que no período de 2005, 2006, identificamos que tinha débito em AB, suspensão de exigibilidade. Então, nesse período aí, não deu para ele a inclusão retroativa. Entendeu a decisão lá em 2011, que era uma discussão de inclusão retroativa, todos os anos contínuos. Eu entendo que não é uma discussão de inclusão retroativa para cada ano. No momento que deu a inclusão retroativa em 2002, a partir de então configura os efeitos de eventual exclusão. Então, nesse caso, como contribuinte, lá em 2011, a decisão identificou que no período de fevereiro, se não me engano, de 2005,
a novembro de 2006, ele ficou com um débito em haver na PFN, em execução, dívida ativa, aí esse débito foi regularizado espontaneamente lá em 2006, tá? Ele regularizou, ele pagou, ele fez os aproveitamentos de compensações, ficou com saldo em haver e pagou depois. A decisão lá de 2011 entendeu que cada ano seria uma inclusão retroativa. Aí, então, ele foi lá e pagou em 2006, já estava pago lá em 2011 com essa decisão. Só que aí, como essa decisão de 2011 entendeu que cada ano seria uma inclusão retroativa, entendeu que nesse período ele não poderia ter sido incluído em 2005 e 2006. Então, deixa eu circunscrever aqui os fatos, aqui, o contexto, para acho que bem delimitar o que está sendo em julgamento. Ele teve a inclusão retroativa em 2002, lá ele teve esse problema em 2005 e 2006, para o órgão tributário, isso seria uma nova opção que foi indeferida porque ele teria débito. Você está entendendo que não é a situação, seria uma situação excludente, e como situação excludente ele teria pago no prazo previsto. É isso aí. Exatamente. Aí se aplica o artigo 15, da Lei 8317, que eu não me atentei. Peço desculpas aqui aos colegas conselheiros. Faz parte justamente do colegiado e da presença do patrono. Acho que ficou bem claro para todos os conselheiros, né, a situação. Tá? Então, concluindo seu voto, você vota no sentido de dar provimento parcial, é isso? Dá o integral. Integral, ok. Todos entenderam? Precisa alguém que quer se manifestar a respeito? Olhando os votos. Pagando. A proposta do relator é dar provimento integral ao recurso voluntário. Pagando. Está sem microfone. Acompanho. Evandro. Eu acompanho o relator. Conselheira Júlia. Com relator. Conselheiro Iágaro. Com relator, presidente. Conselheira Paula. Com relator. Conselheiro Luciano. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho e faço aqui de público meus cumprimentos ao conselheiro Marco Rogério, porque todos nós sabemos, e o patrono também sabe, que os votos são preparados antecipadamente à vista do que consta nos autos. Então, a presença do patrono numa tribuna, ou seja, da própria PFN, quando é o caso da Fazenda, tem justamente essa possibilidade de que seja revisto naquele instante alguma situação que não tenha passado despercebida. Tá? Então, cumprimento o Marco pela coragem e humildade de fazer esse reconhecimento e julgar da melhor forma possível. Julgamento encerrado, dado o provimento. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, conselheiros, e a importância da interação dialética, como o senhor conselheiro relator expôs. Muito obrigado, bom dia para todos. Obrigado, bom dia também. Prosseguindo, o próximo item da pauta, deixa eu perguntar para a Amanda, tem o item 171, vai haver acompanhamento. O patrono já está na sala. Já está na sala? Deixa eu ver o nome do patrono. Doutor Leandro, você quer, por favor, pedir que ele venha à sala? O item 171, Luciano, é sua relatoria. Afasta, presidente. Ok. Posso fazer a convocação? Sim, por favor. Farei agora. A convocação foi feita. Obrigado. É apenas acompanhamento, presidente? É só acompanhamento. Qual o item, por gentileza? 171. 171. Doutor Leandro, bom dia. Opa, bom dia. O senhor está sentando. Bom dia, doutor. O senhor está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, sim. Vamos julgar o processo que o senhor vai fazer o acompanhamento, representando o contribuinte, perfeito? Log Transporte, correto? Exatamente. Perfeito. A relatoria do conselheiro Luciano Bernatti. Eu peço ao Luciano, como vai haver apenas o acompanhamento, que faça um resumo, um relatório e passe diretamente ao voto. E aos demais conselheiros que mantenham os microfones fechados, por favor. Perfeito, presidente. Bom dia, doutor Leandro. Bom, vamos lá. O objeto desse processo trata de exclusão do Simples Nacional
em virtude do exercício de atividade de cessão de mão de obra e ausência de escrituração. Foi emitido o ADE. Em virtude da emissão do ADE, houve a apresentação de manifestação de inconformidade por parte do recorrente, que basicamente alegou o seguinte: ele realiza transporte de cargas, teria apresentado a contabilidade de acordo com a legislação e presta serviços de transporte a outras empresas do segmento, conforme a documentação apresentada. A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, julgou pela improcedência, alegando que a prestação de serviço, foi prestado serviço efetivamente vedado, e havia ausência de escrituração. Depois disso foi apresentado recurso voluntário. O recurso voluntário, basicamente, o recorrente alegou que no cartão do CNPJ constava atividade não vedada, que havia sido contratado por empresa transportadora maior para exercer atividade não vedada, não havia qualquer problema das suas contratações, ou seja, ser feita a contratação apenas por uma empresa. Ele prestava preponderantemente a uma empresa os seus serviços e poucos serviços aos terceiros. A empresa que havia contratado chamava Paulo Express, e de acordo com o recorrente aí no seu recurso voluntário, a Paulo Express não teria reconhecido que o recorrente tem contrato de cessão de mão de obra com ele. Sempre atendeu às intimações e, com isto, apresentou seus registros contábeis e alega, por fim, que não deixou de manter o livro caixa. E, além disso, a contabilidade pode ser comprovada de outra forma. De maneira sucinta, foram esses os argumentos do relatório. Parto agora para o voto. Quanto à tempestividade, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciá-lo. Começo no parágrafo 10 do voto, tratando da questão do efeito suspensivo do ADE. O recorrente requereu a suspensão dos efeitos do ADE, com a consequente suspensão de sua exclusão do Simples Nacional. O efeito é aplicado imediatamente quando a apresentação da defesa administrativa fiscal, portanto, vigente até o trânsito em julgado desse processo. A fundamentação normativa para tal constatação pode ser encontrada nos artigos 39 e seguintes da Lei Complementar 123/06, no artigo 151, inciso 3 do CTN, no Decreto 70.235/72. O recorrente alega que não consta em seu CNPJ que haveria atividade vedada, muito menos cessão de mão de obra. Alega ainda que sua operação não constitui a referida cessão, mas apenas contratação comum na atividade em que exerce. Ressalta-se que, nos termos da representação fiscal, folhas 317 a 343, o fundamento para a exclusão do Simples Nacional não se deu em razão da verificação dos atos constitutivos ou de registro do requerente, mas sim de efetiva constatação de cessão de mão de obra. Tal constatação se deu com a indicação de que, em que pese o transporte ser atividade do contribuinte, foi constatada a existência de 2 veículos, sendo que no contrato entre o sujeito passivo e seu quase que único cliente, Paulo Express, havia sido indicado 6. Mesmo com essa pequena quantidade de veículos para o exercício da atividade, a lista de pessoas que prestam ou que prestaram serviços para o indicado cliente ocupa 16 páginas, folhas 322 a 337, sendo que dentre os profissionais estão advogados, apontadores e conferentes, auxiliares de contabilidade, contadores e afins, gerentes de comercialização, marketing e comunicação, porteiros e vigias, dentre outros. É de se ressaltar que a autoridade fiscal aponta que o contrato prevê que o recorrente deve prestar todos os serviços necessários ao pleno funcionamento do seu cliente, Paulo Express, folhas 322. Salienta-se ainda que a autoridade fiscal, depois de intimar a Paulo Express, principal cliente do recorrente, se não único, que esta sociedade teria confirmado que o contribuinte presta serviços de cessão de mão de obra, nos termos transcritos a seguir a folhas 338. Eu transcrevi aqui, porque foi lá. Com base em todos esses indícios e comprovações, é para se reconhecer que há efetivamente cessão de mão de obra, sendo, portanto,
infringido o artigo 17, inciso 12 da Lei Complementar número 123, de 2006. Passo a análise agora para a escrituração contábil e Simples Nacional. A Lei Complementar 123 de 2006 prevê em seus artigos 26, inciso 2, parágrafo 2º, e 29, inciso 8, o seguinte. Aí tem a transcrição ali do artigo. Dentre os vários comandos dos dispositivos, 2 podem ser destacados para o presente caso, inclusive no que diz respeito à argumentação do recorrente de entregar toda a documentação, incluído o livro caixa, e o sistema como um todo permite que a contabilidade seja prestada de outra forma. O primeiro é que, no caso, livro caixa é obrigatório. Objetivamente, nenhuma outra escrituração o substitui. O segundo é que tal escrituração tem que estar em ordem, o que inclui estar completa. Na análise dos autos, verifica-se que o próprio contribuinte reconheceu que a escrituração não estava completa, na medida em que tenta justificar que os seus lançamentos estariam em outra documentação, ou outra escrituração, folhas 319. É fato ainda que o agente fiscal constatou que faltaram vários lançamentos da escrituração, como se observa a seguir. Eu transcrevi aqui a parte do agente, né? Conclui-se que o recorrente não manteve nem realizou a escrituração como deveria, infringindo, portanto, o artigo 29, inciso 8 da Lei Complementar número 123, de 2006. Ressalta-se ainda que, pelo fato das infrações terem sido cometidas entre 2011 e 2013, a exclusão foi acertadamente definida pelo ADE e mantida pelo DRJ. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, de maneira a manter a decisão do DRJ pelos fundamentos expostos. Som, presidente. Alguém quer falar? O voto do conselheiro no sentido de provimento pelos motivos relatados. Vou colher os votos, então. Marco Rogério. Eu estava olhando aqui o processo, né, e a representação bem fundamentada, né, muito bem completa, e eu olhei a peça de defesa também, não tem outro caminho, não vislumbra outro caminho que acompanhar o relator. Pagano. Acompanha o relator. Evandro. Com o relator. Júnior. Com o relator. Conselheiro Iagro. Com o relator, presidente. Paula. Com o relator. Eu também acompanho o relator, apenas quero fazer uma observação. Luciano, eu não entendi bem, no final, no seu parágrafo final, quando você disse que o livro caixa é obrigatório, de fato é mesmo, né? E que ele é o mais importante de tudo. Não sei se você quis dizer isso, mas na verdade a escrituração, a contabilidade completa é sempre mais importante que o livro caixa. Não sei, você fez uma colocação assim, que me deixou um pouco na dúvida, né? Você colocou lá, o primeiro aqui no caso, o livro caixa é obrigatório. Objetivamente, nenhuma outra escrituração o substitui. Me parece que essa frase é um pouco contundente demais, né? Posso mudar, presidente. O que eu quis dizer foi o seguinte. Perdão. Quer acabar? Não, pode falar isso mesmo. Na verdade, eu quis dizer que o livro caixa ele é obrigatório e mesmo que você tenha outra escrituração, ele se trata, a lei prevê que você tem que ter o livro caixa. Então, a provisão expressa sobre o livro caixa, a verdade é essa. O Simples Nacional prevê que você tem que ter o livro caixa. Então, o que aconteceu... Mas se você tem a escrituração contábil completa, já está incluído lá dentro o livro caixa, é isso que eu quis dizer, mas tudo bem, eu entendi a sua posição, mas eu não colocaria essa frase. Entendi. Na verdade, o que aconteceu nesse caso foi que o livro caixa não estava completo e nem a contabilidade estava... Não, isso eu entendi. Entendeu? A única coisa que me chama um pouco a atenção é dizer que o livro caixa, nenhuma outra escrituração do livro caixa substitui o caixa, nenhuma outra escrituração substitui o livro caixa. Com isso eu não concordo. Para mim, a escrituração completa, ela substitui tudo. É apenas isso. O livro caixa é apenas um pedacinho da escrituração. É apenas isso que eu estou dizendo, mas o resto eu estou de plena acordo. Tá bom? Então, por unanimidade de votos, negado o provimento. Obrigado, doutor, pela sua presença. Tenha um bom dia. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Prosseguindo, voltando ao item inicial da manhã, é o item 154 da minha relatoria. Deixa eu ver aqui.
Item 154. Gilberto H. Marumoto. Já está disponibilizado e, acolhendo a sugestão do conselheiro Iágaro, recém-chegado aqui à turma, eu sugiro que todos coloquem, alguns já fazem isso, né, até para evitar algum tipo de pegar o arquivo errado, que coloque antecipadamente o nome do arquivo que a gente usou, né, o item da pauta. Tá? Então, o item, no meu caso, é o item 154. Eu lembro da sugestão do Iágaro, uma sugestão muito interessante, muito simples e muito prática, tipo de quem veio da fiscalização mesmo, que é bem prático. Muito obrigado pela deferência, presidente. Item 154, né? Eu espero que já tenham todos acessados e vou passar a apresentação do voto. Deixa eu achar aqui minha pasta. Todos acessaram? Aí é uma resolução. Já vou resumir para a gente já ir direto ao ponto, né? É um termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, existência de débitos, a DRJ manteve a decisão e eu vou ao voto nas folhas 5. Como visto no relato, o impedimento ao acesso da recorrente ao regime simplificado ocorreu em razão de constar em seu objeto social atividade vedada 6619-3/02, correspondente de instituições financeiras. Esse é o motivo do termo de indeferimento. Conforme o contrato social da Constituição, que estão nessas folhas, são esses os objetivos da empresa. Entre esses objetivos está aí, exatamente esse caso que foi citado aí no termo de indeferimento. Em sua defesa inaugural perante a DRJ, assentou o contribuinte que esse CNAE não impede a opção pelo Simples Nacional, conforme anexo 7 da Resolução 94. Contrapontos, a decisão a qual incisivamente apontou que o referido CNAE, antes era impeditivo, foi elevado depois da condição de CNAE ambíguo a partir de 1/1/2012, sob os efeitos da Resolução 94, porém, ainda diz a DRJ, referida declaração deve ser entregue no momento da opção, ou seja, uma declaração que ele não vai exercer essa atividade. Como isso não ocorreu no momento oportuno, o entendimento da DRJ foi no sentido da improcedência do pedido e mantém-se do indeferimento feito pela DRF Piracicaba, aqui na minha região. Por ocasião da interposição do seu recurso voluntário ao colegiado de segunda instância, o contribuinte simplesmente escreveu o quê? Para todos os efeitos, muito embora conste expressamente seu contrato tal da não permitida, exerce apenas atividades permitidas. Postos os fatos, vou ao voto. E aí eu já vou na terceira linha aí do meu voto na página seguinte. No que interessa ao caso concreto, o obstáculo posto pela DRF Piracicaba a tentativa de a interessada adentrar o regime do Simples Nacional, pautou-se pelo fato de que, dentre as atividades presentes no seu contrato, constava o CNAE e tal, correspondente às instituições financeiras, que até 2011 estava expressamente listada como vedada essa atividade ao sistema, visto que relacionada ao anexo 1 da Resolução número 6 de 2007. Todavia, essa resolução foi revogada pela 94, e não mais, que essa resolução 94, não mais relaciona o código 66.19.302 dentre aqueles que implicam vedação opção pelo Simples, mas sim no anexo 7, que relaciona os códigos que abrangem concomitantemente a atividade impeditiva e permitida ao Simples Nacional, as chamadas atividades ambíguas. Essa ambiguidade levou a que a norma regulamentar viesse a permitir aos interessados em acessar o Simples Nacional que tivessem atividade cujo código que fosse considerado ambíguo, optar por esse sistema desde que exercessem somente aquelas permitidas ao regime de tributação e, principalmente, que declarassem esse fato à autoridade tributária. Nessa linha, as soluções de consultas baixadas pela Receita Federal, dentre elas, a 171 da COSIT e as 41 também da COSIT, de 2014 a 2018. Então, no dizer do artigo 8 da referida resolução, diz lá a resolução, que o contribuinte tem que fazer. Serão utilizados os códigos, tem que se exercer tão somente as atividades permitidas no Simples, e tem inciso 2, prestar a declaração que ateste o disposto no inciso 1. Qual é o inciso 1? Exercer tão somente a atividade permitida. Isso que o contribuinte tem que fazer quando ele faz o termo de indeferimento. Pois bem, palavras minhas, de se ver que em nenhum momento a resolução 94 fixou qual seria o momento que essa declaração deveria ser prestada, que é o inciso 2 para o terceiro acima reproduzido. Com essa lacuna regulamentar, inevitavelmente começaram a surgir interpretações que permitissem colocar um marco balizador para tal exercício, o que levou à inserção no chamado Perguntas e Respostas, está faltando essa aí, tá? Perguntas e Respostas do Simples Nacional, última atualização agora, dia 3 de novembro, uma semana atrás, dizendo o seguinte, aí eu reproduzo o Perguntas e Respostas, e diz lá no item 3, no momento da opção, pus até em negrito. Pois bem, tal exigência temporal no momento da opção não consta na lei, nem na resolução,
mas apenas surgindo perguntas e respostas. Aliás, não consta sequer em atos baixados pela Receita Federal, dentre elas as soluções de consulta citadas acima, que em suas emendas prevêem. Eu trago as emendas das duas soluções de consulta. Nenhuma delas fala, é na hora que faz o termo. Aí eu vou lá embaixo, nas folhas 9. Observe-se não haver nas emendas transcritas qualquer limitação a que essa declaração se restrinja ao momento da opção, embora no corpo da solução de consulta COSITA 171, a isso se faça referência, eu faço uma reprodução disso no rodapé. É o único lugar que está escrito que tem que ser no momento. Com esse cenário estampado, penso que, em face da própria ambiguidade da atividade, um mero aspecto formal, não previsto sequer no regulamento, não pode liminarmente ser motivo de indeferimento do pedido de inclusão no regime simplificado, mas ainda por se estar diante de contribuinte reconhecidamente de pequeno porte, sem maior estrutura jurídica ou contábil, que ainda assim busca atender às imposições da legislação lato sensu, mesmo com o cometimento de deslizes formais, como aqui mostrado. Acresce-se a favor da recorrente que, em sua manifestação de inconformidade em seu recurso voluntário, embora não tenha escrito como previsto no pergunta e resposta, item 2.4, que seu ingresso no simples será condicionado a quem empresa declara no momento da opção que exerce apenas atividades permitidas, o contribuinte não deixou, ainda que simploriamente, de sinalizar nesse sentido. Veja-se a manifestação de conformidade, quando ele fala que é de acordo com o anexo 6, e veja no recurso voluntário que ele diz que só exerce atividades permitidas. Assim, dentro do princípio da busca da verdade material que norteia o processo administrativo, penso que a recorrente, embora não tenha feito no momento da opção pelo regime a formal informação de que não exerceria atividade vedada, trouxe aos autos elementos suficientes para criar um ambiente de dúvida, muito na linha da própria ambiguidade da atividade pertinente ao CNAE 6619. Cabe acrescentar esse fotograma o fato de que, a partir de 1 de 1 de 2014, quer dizer, o ano seguinte, a contribuinte teve deferido seu pedido de inclusão no regime, conforme o documento juntado aos autos, folhas 14, que leva a inevitável presunção de que não exerceria realmente tal atividade. Aí. Por tudo isso, e o que mais consta nos autos, entendo que deva ser permitido à contribuinte demonstrar que, desde a sua constituição em 17 de janeiro de 2013 e até 31 de 12 de 2013, não exerceu atividade ambígua, tal, e o que deve ser feito a partir da conversão do presente julgamento em diligência para melhor sanamento do processo. Assim, preço que a presença nos autos da autoridade tributária da jurisdição da recorrente, ou quem na atual estrutura da Receita Federal lhe faça às vezes, torna-se imprescindível e deve ser acionada via diligência a fim de que. Aí eu trago os questionamentos que eu faço e depois o processo deve voltar ao CAF. É o meu voto. Nágaro. Presidente, só um esclarecimento. Eu entendi no seu relatório, olhando aqui o processo, de que essa declaração de atividade não vedada poderia ser feita por uma declaração. E supriria daí a questão dela poder permanecer no simples. Meu esclarecimento é se essa declaração não poderia ser superada pela toda a questão do contencioso, em que ela faz essa menção de que ela não exerce atividade vedada. Tiago, eu até tinha feito um voto, é que eu não disponibilizei, eu tinha feito um voto via acórdão, dando provimento. Mas, por uma questão de prudência, tendo em vista que a gente aqui na nossa turma, de uma forma, acho que por maioria, a gente entende que o perguntas e respostas faz parte complementarmente das normas que regulamentam o Simples Nacional. Então, como são perguntas e respostas, e a gente até já usou algumas vezes o que está escrito lá, até para fundamentar aqui, né? Eu não me senti à vontade de dizer que o que está escrito lá não vale, por isso que eu estou... A minha observação não era nesse sentido, era dizer que essa declaração seria superada pela declaração que ele firmou nas peças impugnatórias, né, e recurso. Né? Então, exatamente, eu até acho que até escrevi que simploriamente ele quis dizer isso, mas se vocês entenderem que o que está escrito ali é suficiente, porque eu já tinha feito um voto no sentido de dar provimento, apenas de forma prudente eu estou pensando em remeter a DRE para análise lá, mas acho que até o que ele escreveu ali é bastante razoável. A minha preocupação, Iago, é a seguinte: se ele exerceu a atividade. Não, eu compreendo, mas a minha dúvida é justamente antes. A regra geral é que a gente não vai fazer essa verificação quando o sujeito presta uma declaração, né? Até porque essa informação de que exerceu a atividade é só do sistema, uma súmula do CARF, que é só para o Simples Federal, não é o caso simples. Não, o princípio da razoabilidade seria, mas assim, eu só estou lhe... Não, eu achei interessante a sua colocação. Eu lendo, eu achei que no final eu seria mudar provimento. Bom, eu só ouvi os demais, eu até pelo princípio da collegialidade, eu concordo, eu faço até alteração. Eu tinha feito voto nesse sentido. Marco, quer se manifestar? O Evandro, que conhece bem o Simples aí.
estou olhando o processo aqui, e pelo menos eu não olhei a peça recursal, mas na manifestação de conformidade, ele não tece alegações de que não exerceu aquela atividade. Ele apenas diz que não é vedada. Foi o que ele disse. Então, na realidade, ele, em nenhum momento, ele se diz que não exerce. Deixa eu ver se o recurso voluntário, em algum momento, ele comenta. Na manifestação de conformidade, a princípio, em nenhum momento ele diz isso. Só fala isso aí que tá. Então, eu acho que nesse caso aqui foge um pouco, né? Eu acho bem oportuna a ideia do Iagro, mas nesse caso aqui acho que. Não, ok. Na realidade, assim, a peça recursal dele é de uma folha, né? Exato, eu transcrevi ela inteira aí. Que exerce apenas as atividades permitidas no Simples Nacional. Essa é a única defesa dele. Exatamente. Aí fica em dúvida se ele exerce aquela atividade vedada ali. Paula. Mas isso não seria... Falar que eu exerço só atividade que não é vedada, não equipara eu não exerço atividade não vedada? Eu acho que a gente está, assim... essa colocação do Iagro, assim, até em relação ao princípio da razoabilidade, vai chegar lá na unidade de origem, o contribuinte vai fazer uma declaração que não exerce, e, assim, será que a gente, com essa declaração que está, inclusive, no voto do Dr. Paulo, né, empresa Gilberto Marumoto Limitada ME declara que exerce apenas as atividades permitidas na sistemática do Simples Nacional, conforme previsto no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 8º da resolução CGSN. Será que isso não bastaria para a gente? A minha dúvida é essa. Tanto que eu falei, eu estou com o acordo aqui, eu tinha feito o acordo dando provimento, mas dentro desse... Como nós julgamos, especialmente nós, os conselheiros fazendários, entendemos várias vezes em vários julgamentos aqui que perguntas e respostas é parte integrante do regulamento do Simples Nacional, eu fiquei, sabe, de uma forma assim, entrado de dizer, não, isso aqui eu passo por cima disso, porque está escrito lá, na resolução, não está, e muito menos na lei, né? Então, por isso apenas que eu sugeri. Mas aqui eu acho que o presidente tem um problema temporal aqui, né? A sua própria colocação aqui do perguntas e respostas que deve estar é no momento da opção que ele tem que declarar. Eu acho que depois de instalar o litígio aqui, a gente tem que aprofundar. Eu acho que aqui é uma questão de presunção de boa-fé. O contribuinte opta e diz, olha, eu não exerço. Aí, então, na realidade, aqui, até é uma questão, assim, de ingresso fraudulento, algumas coisas podem eventualmente surgir. Mas é no momento da opção. Eu acho que depois de instaurado o processo, ele assumiu todo esse ônus aqui. Eu só vou salientar, eu estou só querendo realmente compreender o processo. Na página 7, o presidente, ele destacou em amarelo ali, que esse prazo para prestar essa declaração está na resolução 94, né? Ela não disse em que momento. Só no perguntas e respostas que fala. Pois é. Esse é o problema. O perguntas e respostas... O que é o perguntas e resposta, né? Não, eles são normas gerais, não há dúvida disso, entendeu? Não questiono. Eu acho que é um princípio de razoabilidade, só eu acho que não estaremos, mas assim, eu me dobro a posição da maioria, sem problema. Presidente? Pois não, Evandro. Eu estava olhando o processo aqui, olhando a legislação também, trata-se de atividade ambígua, né? Tem mais isso, né? A única coisa que a resolução pede é que ele preste uma declaração. Quando? Ponto. Não, calma aí, ponto. Aí, na diligência aqui, está indo no sentido de verificar, de pedir nota fiscal. Eu acho que a gente está pedindo mais do que a lei pediu. Né? Ok. Eu acho que... sentido, porque senão vai cair exatamente no que o Marco falou. Não, só um instante. Eu acho que o foco aqui tem que ser o momento da declaração. Se a gente entender que isso tem que ser prestado no momento da opção, aí é no sentido do acordo da RJ. Se a gente entender que isso não está claro na lei, isso pode ser prestado posteriormente, aí é dar provimento. Eu não concordo com isso, não, porque eu acho que aí é uma situação um pouco diferente, porque, veja bem, eu sei que nós estaremos até avançando um pouco em razão de não ter essa previsão de se exerce atividade ou não exerce, mas como ela é ambígua e o contribuinte não deu essa informação, se o contribuinte disser lá, via intimação da delegacia da Receita,
que não exerceu nada mesmo, eu estou absolutamente tranquilo. Aí eu supero esse momento que deveria ser, porque ele nunca exerceu. Mas ele não já falou isso? Exerceu. Mas ele falou, mas cadê? Mas eu não posso dizer que o que ele disse está certo. Mas é só uma declaração, a lei não sei. Bom, meu voto é esse, vocês é que sabem. Você pensa que a unidade faria outras verificações? Se ele Claro que faria. Obrigatoriamente teria que fazer. Claro que faria. É uma coisa simples. É só intimar lá aqueles documentos que é só ver a nota fiscal. Se nunca prestou um serviço de correspondente bancário, que deve ser aqueles caixas que ficam nesses estabelecimentos, é tranquilo. Acho que é a coisa mais tranquila. É uma forma de o contribuinte ter a certeza de que realmente ele não exerceu uma atividade que não era permitida, talvez tenha colocado no contrato para colocar, e a gente vai ter a segurança de julgar aqui de acordo com o que prevê a norma. Agora, se nós partimos para esse ponto de vista, olha, é só no momento que vale, não adianta mandar em diligência, porque o momento já passou, temporalmente já acabou. Então, se nós entendemos que o momento da opção, naquele dia que ele firmou lá esse termo, lá acabou, esse momento já foi. Agora, não resolve mais. A minha preocupação não é essa, é não prejudicar o contribuinte. Olha, você não fez o termo por esquecimento, mas, pô, eu não fiz, mas eu nunca pratiquei isso aqui. Então, esse é o ponto. Eu estou justamente buscando a verdade material, que é um princípio fundamental aqui no processo. Ok. A resolução aqui do CSN, eu entendo que é no momento da opção, né? Que ele tem que declarar isso. Eu acho que depois de instalado a dúvida, tem que verificar. Marco, vamos votar, senão a gente vai começar a enroscar logo. Voto de diligência, né? Voto de diligência. Eu até disse, eu tinha feito o voto para dar provimento, mas aí pensei melhor e refiz. Mas vamos lá. Marco. Acompanhe. Pagando. Ciccone, com todo respeito, eu vou divergir pelo provimento, viu? Eu não entendo que normas explicativas da DRPJ, normas explicativas ali da Receita Federal tenham valor de lei, sim de informativo. Tá? Ok. Evandro? Eu vou acompanhar a diligência até valorizando aí o princípio da verdade material. Eu acho que vale para ambas as partes, né? Eu acho que até para o contribuinte é extremamente interessante. Júnior. Microfone. Para divergência. Iagro. Presidente, eu vou considerar que aquela expressão que ele utiliza no recurso ali de que ele exerce atividades permitidas na sistemática do Simples Nacional, que está destacada no relatório, e considerando aquela questão que não há o prazo não foi fixado de forma objetiva, né, na norma geral, eu vou pedir deles e acompanhar a divergência. Conselheira Paula? Com a divergência. Luciano? Com a divergência, presidente. Bom, então, foi vencido, você vai fazer o voto vencedor, Iago? Posso fazer. Perfeito. Designado conselheiro Iago, voto vencedor. Eu não tenho visão de futuro, né? Dado o provimento. Eu de fato, minha intenção era dar provimento mesmo, mas me sinto absolutamente incomodado de dizer que um ato da Receita Federal que está no site da Receita, em plena vigência, que se destina a instruir o contribuinte, não tem valor. Só isso. Eu não vou nessa linha, presidente. Eu vou dizer que essa declaração, ela supriria, exatamente, sim. De forma alguma, eu vou negar a eficácia das normas gerais que são editadas nas perguntas e respostas. Perfeito. Então, eu voto vencedor do conselheiro Iagro. Prosseguindo, o próximo item aí é o item 156. Deixa eu fazer uma observação. Existem 6 ou 7 processos que voltaram de vista de setembro, não de outubro, porque outubro ficou para novembro, ficou para dezembro. Vocês não têm essa anotação na pauta de vocês. Eu tive que fazer aqui, de acordo com o que eu tenho a pauta de setembro, eu trouxe para a pauta de novembro agora os pedidos que os processos saíram em vista. São 6 processos. Eu vou deixar esses processos para depois, tá? Até são 5, né? Passar para vocês. Prática 4, porque tem 2 que são iguais. E é o 157 do Luciano, depois 215. Isso mesmo. E aqui é só amanhã, eu acho. Só amanhã. Tem o 157, que é meu, eu vou deixar... O único de hoje é o 157. Exatamente. Então, agora vamos continuar o item 156, relatoria do Luciano, empresa Intel. Luciano, por favor. Luciano? Microfone. O presidente já está na pasta. É uma situação, o processo tem por objeto
análise do Simples Nacional, exclusão do Simples Nacional, desculpa, indeferimento de opção, não é exclusão não. Em razão de débitos, foi apresentada a manifestação de inconformidade, alegando que todos os débitos estavam garantidos por penhora online e em dinheiro. A PGFN teria feito a averbação da suspensão. A DRJ julgou pela improcedência do pedido, alegando que não se enquadraria nos casos previstos no artigo 151 do CTN, alegando também que a suspensão prevista nos documentos da Receita refere-se à suspensão do CADI, nos termos do artigo 7º, inciso 1 da Lei 10.522, 2002. Em virtude da decisão da RJ, foi apresentado recurso voluntário. O recurso voluntário alegou que a penhora se deu em dinheiro, antes do pedido da opção. Argumentou ainda que o artigo 206 possibilita a emissão de certidão positiva com efeito negativo, então equipara-se. A Fazenda teria atingido seu objetivo de garantir recurso para pagamento. A PGFN teria demorado a apresentar as DARFs em juízo e a PGFN homologou o pedido de suspensão. Vou já para o voto em relação à tempestividade e tempestivo. Tem os demais requisitos. Parágrafo 11 da suspensão da legibilidade do crédito. A discussão cinge a definir se a penhora online, portanto, em espécie, realizada em curso de execução fiscal, teria os efeitos ou seria equiparável de suspensão da legibilidade do crédito tributário. Pois, sendo assim, definida e aplicável aos débitos do recorrente, seria possível mesmo ingressar no Simples Nacional em 2014. Antes de entrar na discussão sobre os efeitos ou eventual equiparação da penhora à causa de suspensão, há de se constatar os fatos alegados. Segundo informações do recorrente, antes da apresentação de solicitação de opção pelo Simples, e mesmo antes do prazo a que se pretendia ingressar no regime, 01/1 de 2014, havia penhora online do valor integral dos débitos inscritos em dívida ativa. Com base na análise da documentação dos autos e em busca realizada ao site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tem as alegações do contribuinte tiveram semelhança. Ao pesquisar sobre o andamento do processo tal, o mesmo tramitou na primeira vara de Ibiraçu, tendo como partes a União e a recorrente. Eu colacionei aqui. Ainda que não conste em consulta pública claramente e expressamente quando houve a penhora online, é de se presumir que esta ocorreu antes do início de 2014, pois a sentença, em conjunto com os andamentos processuais, demonstram que tal penhora se deu entre 2/9 de 2013 e 27/11 de 2013, uma vez que no extrato do processo se percebe que entre estas datas a juíza deferiu a penhora online e mandou intimar o exequente para manifestar-se sobre a petição de folhas 92 e 94. Ora, na sentença, a magistrada cita em seu relatório que as folhas 92 e 94, o executado apresentou impugnação ao valor bloqueado. Transcreve-se abaixo cópia da parte do andamento processual e texto da sentença proferida no processo indicado. Aí eu colacionei e transcrevi. Ao verificar se o montante penhorado das contas bancárias era suficiente para atender os débitos indicados no indeferimento da opção pelo Simples, conclui-se que sim, pois no despacho do dia 21/2 de 2014, a juíza assim se manifestou, utilizando, inclusive, excesso de penhora para pagamento de outro débito em outro processo, o de número tal. Colacionei aqui também. Quanto à suspensão da legibilidade do crédito tributário e sua aplicação ao presente caso, é de se reconhecer que não se vislumbra situação que coincida expressamente com as previsões do artigo 151, do CTN. Entretanto, apesar do disposto nesse artigo, bem como no artigo 206 do CTN, se percebe que é possível interpretação no sentido pretendido. A questão que se coloca é que a certidão negativa serve como prova para demonstrar a inexistência de débitos para com a Receita. Tendo a certidão positiva com efeitos negativos, os mesmos efeitos reconhecidos pelo Código para negativo, inclusive, por exemplo,
servindo para a participação de processos licitatórios, é possível haver interpretação de que a condição que ele propicia condiz ao reconhecimento de possibilidade de participação do simples. Há também de se ressaltar que a penhora se deu sobre dinheiro, não sobre bens, mas espécie. A diferença dessa situação com o depósito do montante integral se dá apenas pelo fato de que no depósito o devedor entrega o dinheiro, mas no caso da penhora o juiz determina que ela seja feita. De qualquer sorte, a continuidade do processo será o mesmo, independente de ser depósito do montante integral ou penhora. Pelo fato de ter sido feita a penhora em espécie, entende-se que são equiparáveis às situações, tendo o efeito de suspender a exigibilidade do crédito. Tais interpretações ganham força na medida em que a própria PGFN suspendeu as inscrições no CADIM, folhas 37 e 51, depois de o contribuinte ter mostrado que havia penhora online e ter requerido a citada suspensão, folhas 29 e 32. Relaciona-se um dos extratos abaixo. No acórdão, a DRJ decide que tal situação se referiria apenas à suspensão do CADIM e não tem qualquer relação com a suspensão da exigibilidade do crédito, conforme prevê o artigo 7º, inciso 1 da Lei 10.522 de 2002. Contudo, ao analisar o citado artigo, tem-se interpretação diversa. O inciso 1 desse artigo prevê que a suspensão se dará quando a ação, que é ajuizada pelo devedor, seja acompanhada com oferecimento de garantia idônea. Ou seja, para que a garantia idônea cause a suspensão da inscrição, tem de ser feita na ação ajuizada pelo contribuinte, a qual deve ter por objeto a discussão sobre a natureza da obrigação ou seu valor. O artigo não prevê que a garantia prestada ou qualquer outra, ou qualquer local, suspende a inscrição no referido cadastro. Por outro lado, o inciso 2 prevê que a suspensão, qualquer local que é processo, né? Por outro lado, o inciso 2 prevê que a suspensão da exigibilidade do crédito suspende a inscrição. Tendo em vista o exposto, entende-se que os débitos indicados no resultado final da solicitação de opção pelo Simples não se constituem como óbice para o ingresso do contribuinte no Simples. Processo número tal e contraditório para a defesa. Como visto acima, na decisão judicial de 21/8/2014, o valor objetivo da penhora online foi suficiente para pagamento dos débitos da execução tal, que tinha por objeto os débitos indicados nesse processo. Ocorre que, na mesma decisão, o valor excedente de penhora é direcionado para a garantia de outra execução, a de número tal, final 0022. Em busca ao endereço eletrônico do PJ Espírito Santo, se constatou que esse processo trata de execução fiscal de dívida do INSS, como se vê da cópia da tela abaixo. O que também é vedado pelo artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar 123 de 2006. Como se percebe, a execução foi ajuizada em 2009 e tramitou até 2018, sendo que apenas em 20 de 11 de 2014 o magistrado declarou extinta a obrigação pelo seu cumprimento. Tendo em vista que esse processo não trata do débito e o indeferimento do ingresso em virtude, mas o indeferimento do ingresso em virtude dele poderia causar infração ao contraditório para a defesa, bem como ao devido processo legal, não se faz a análise dele. Contudo, tendo em vista o princípio da verdade material, faz-se ressalva à autoridade fiscal sobre tal débito, mesmo não constando ele no indeferimento da opção do Simples efetuado pelo contribuinte. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a autorizar a opção do contribuinte com base em sua solicitação de opção, apresentada em 16 de 2014, salvo se houver outro impedimento que não permita tal opção. Propósito do relator é dar provimento, está entendendo que os processos que têm cobrança de débito estariam com exigibilidade suspensa, tudo aquilo que ele já relatou. Júnior, você quer falar? Quero. Eu acho que nesse caso, primeiro é cumprimentar pelo voto, está muito bem feito, parabéns, viu, Luciano? Obrigado, Júnior. E eu acho que nesse caso especificamente, a gente tem sim, não só uma suspensão da exigibilidade por equiparação, pelo 206, como já havia defendido,
Mas como foi uma penhora online, eu entendo que ela teria os mesmos efeitos de um depósito. Então, a gente teria aí, na verdade, duas situações. A equiparação que é feita pelo 206, né, autorizando a emissão da certidão positiva com efeito negativa, mas também tem uma outra situação muito relevante, na minha opinião, que é o fato da penhora ter sido penhora online, que é exatamente em dinheiro. Então, aí eu acho que a gente tem uma questão adicional que como você diz, a diferença basicamente é só que você pode considerar que o depósito, o cara foi lá espontaneamente, mas para todos os efeitos, a garantia é a mesma, na minha opinião. Evandro. O próprio STJ se pronunciou no sentido que a penhora não vai suspender o crédito tributário. Ele deixou isso bem claro nos votos mais recentes, que suspende somente a execução do crédito. Ele não é causa de suspensão da exigibilidade, ele só suspende a execução. Eu posso falar? Claro. Eu tentei explicar. Por que ele fala que não suspende a exigibilidade? Porque é um nonsense, é uma contradição lógica. Já que o crédito foi executado, não tem como você falar que ele está com a exigibilidade suspensa. A prova que ele não está é que ele foi executado. Por isso, o CTN no 206 faz a equiparação. Então, fala, é possível emitir certidão positiva com efeito de negativa nas hipóteses do artigo 151 do CTN e quando houver débito garantido por penhora. Então, em momento algum, eu disse que penhora é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Obviamente não é, até porque o crédito já está executado. E, portanto, isso é a prova de que ele não está suspenso. O que eu estou dizendo é que, para o código, os efeitos são equivalentes. Só pensar numa situação prática. Antes do camarada ir lá pedir o ingresso do Simples, ele vai na Receita Federal e pede uma certidão positiva com efeito de negativa. E junta essa certidão no pedido. Como que haveria negativa para ele? Se ele traria a certidão. Acho que, inclusive, na época do Simples Federal, uma das coisas que exigia era a certidão. Aí vocês podem me corrigir. Então, quer dizer, o camarada ele ia na Receita Federal e pedia, olha, eu quero uma certidão positiva com efeito negativo. Ele teria direito de obter? Teria. Porque o débito dele está garantido por penhora. Penhora online ainda por cima. Muito bem. Alguém mais quer se manifestar? Eu, presidente. Fala, na verdade, o Evandro tem razão. Eu verifiquei algumas decisões do STJ, e assim, a primeira delas é do ministro Fux, elas não têm repercussão geral, e foi em 2011, acho que foi a primeira, e tem umas outras 2 ou 3, assim, no STJ. Só que elas tratavam de penhora de bens, não era penhora online. Isso que me levou, Evandro, um dos motivos que me levou foi esse. Esse caso é em dinheiro. Você estava lá para pagar, inclusive sobejou o valor e serviu até para pagar o outro processo. Mas, enfim. Mas esse pagamento ele foi no final do processo, né? Posterior à data lá de... Antes? Foi antes? Assim, ó, foi antes do período que ele podia fazer o pagamento? É que são 2 processos. Os débitos que foram apresentados e que foram justificados, por meio do qual a autoridade fiscal justificou o indeferimento da opção, eles foram penhorados numa execução fiscal antes do pedido de opção, que foi feito em janeiro. O pedido de opção foi feito em janeiro de 2014. Aí a autoridade fiscal falou o seguinte, olha, tem débitos aqui, inclusive em execução. Aí o contribuinte veio e comprovou, falou, olha, esses débitos foram penhorados, que a penhora se deu entre, se eu não me engano, eu coloquei ali, acho que foi entre setembro e novembro. Tá? Mas o que aconteceu? Ao longo da análise que eu fiz no TJ do Espírito Santo e também no andamento desse processo, eu descobri um outro, que é esse processo de final 022, que trata de débitos perante o INSS. Só que esses débitos do INSS não foram apresentados pela autoridade fiscal como justificativa para a não opção do Simples. Eu que estou levantando e informando a autoridade fiscal de ofício para que ela faça análise disso também. Mas como a gente não pode julgar se eles efetivamente impedem ou não a opção do contribuinte
do simples. No caso, porque não tem defesa, nada, nós estaríamos cerceando defesa. Então, eu estou fazendo apenas a indicação, falando, olha, eu reconheço que os débitos que estavam inscritos em dívida ativa, eles não são empecilho por causa da penhora. Mas tem esse outro processo que você, autoridade, não indicou, que pode ser uma restrição e que aí tem que ter um processo adequado para analisar. Eu queria manifestar o seguinte, esse caso a gente já julgou algumas situações, eu tenho até uns 2 ou 3 votos, e há divergência na turma mesmo, né? Eu reconheço os argumentos feitos pela Júnior, sempre traz esses argumentos com bastante solidez, mas algumas coisas me incomodam. A primeira delas é o seguinte, houve uma mudança radical no Código de Processo Civil, hoje os cargos diferentemente do que eram antigamente, que a simples interposição dos embargos já suspendia a exigibilidade, hoje tem que haver despacho fundamentado do juiz. Isso está no Código de Processo Civil atual, já tinha sido mexido no anterior, né? Hoje não basta o contribuinte, o devedor interpor uns embargos que automaticamente suspendem a execução. Via de regra suspende, até porque o juiz defere e diz que está suspenso, mas há que se ter esse despacho fundamentado. Não sei se tem isso aqui no caso aqui do... Não deve ter, Ciccone, porque se for penhora online, ele não... Sim, mas de qualquer maneira tem que ter uma manifestação do juiz. É obrigatório na lei. Sim, claro que tem. Mas a penhora online é uma manifestação, ela serve para garantia. Ok. Além disso, se fosse a intenção do legislador seguir por essa linha que foi falado pela Júnior, defendido pela Júnior, pelo Pagano também agora aí, que se suspenderia a exigibilidade, estaria no 151, porque o 151, o CTN é de 1966, já teve alterações, inclusive, recentemente, colocando dentro do 151, situações de liminar, de unidade de segurança, de outras ações, suspendendo a exigibilidade. Se fosse o caso, a Lei 6.830, ela é de 1980, teria sido colocado no CTN também. Então, do meu ponto de vista, são coisas diferentes e não se misturam. Eu aceito a posição de vocês, cada um tem o seu ponto de vista, eu não concordo, os votos são nesse sentido. Suspensão da exigibilidade, da execução fiscal é uma coisa, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ele não está suspenso, ele está exigível, apenas momentaneamente por uma questão judicial, de trâmite judicial, não está sendo executada, a cobrança não está sendo praticada, mas o crédito tributário não está suspenso, de forma de ser exigido. Ele é exigido sim. Agora, tanto que a segunda negativa sai, mas dizendo que tem um débito aqui. Então, eu não consigo entender. Se fosse para colocar o 151 na mesma vala do 206, estaria junto. Por que está separado? Não consigo fazer essa leitura, vocês me desculpem, eu não consigo fazer, só vou completar meu ponto de vista. Esse aqui, depois eu vou colher os votos, porque nós não vamos chegar ao consenso, nós temos posições divergentes nesse sentido. Tá? Esse caso do CPC, tem até uma lição do Leandro Paulsen, que é o juiz, é o desembargador, que ele fala exatamente isso. Hoje, o que se tem hoje é uma situação que antigamente a suspensão da execução era op legis, dependendo de simples apresentação dos embargos. Hoje, op iudicis, isto é, decorre de decisão do juiz. O juiz tem que se manifestar nos autos. Eu não vi isso aqui, não sei se está nos autos, eu não vi. Isso é penhora online, mas como disse o Evandro, o próprio STJ já tem posição firmada nesse sentido, são coisas independentes. Então, respeito a posição do Luciano, respeito da Júlia, do Pagano, da própria Paula, acho que na mesma linha, mas eu não penso assim. Tá? Esse eu já queria deixar bem claro que eu tenho até um processo ou 2 nesse sentido, aí nessa sessão, já estou até antecipando minha posição nessa linha. Para mim, a mera interposição dos embargos lá, mesmo com o oferecimento da penhora, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. O crédito tributário é explícito no 151 do CTN. Você não pega o CTN e vamos tirar fora do contexto. É só isso. Deixa eu só me manifestar num sentido, eu já tinha falado, a gente já tinha discutido esse caso antes, mas eu entendo que, como a penhora não pode ser causa de suspensão de exigibilidade, porque o débito, ele já, de alguma forma, ele está satisfeito. Então, se ele está satisfeito, como é que ele pode suspender? Seria, então, causa de extinção, né? Só que ela não é uma extinção definitiva. Então, existe um motivo para a penhora não estar lá debaixo do 151, porque, de alguma forma, houve uma equiparação de um pagamento. No final do processo, se aquele débito for devido, ele já está satisfeito pelo pagamento, então ele está extinto. Então, eu entendo, como o Leonardo colocou, que a partir do momento que o juiz defere a penhora online, ele está se manifestando no processo, dizendo, olha, está aqui garantido o crédito.
Então, eu cumprimento o Luciano pelo voto, a gente já tinha discutido isso, a Júnia já tinha trazido num outro processo também, já antecipando até meu voto, eu entendo que sim, a penhora, nesse caso, ela teria esse efeito, até porque o contribuinte apresentou certidão negativa, né? Presidente, Evandro, diga. eu só queria complementar aqui, eu estou olhando um acordo do STJ aqui, que trata exatamente desse caso, dessa discussão. No caso aqui, a unidade fez uma compensação de ofício. O contribuinte alegou, não pode ser feita compensação de ofício, exatamente porque tem penhora desses créditos tributários. E a decisão foi no sentido que essa penhora não suspende a exigibilidade do crédito tributário, foi indeferido esse recurso, ou seja, entendeu que não havia exigibilidade do crédito tributário e foi permitido, foi confirmada a compensação de ofício. É a linha do STJ. Muito bem, vamos votar. Conselheiro Luciano, então a proposta dele é dar provimento, afastando os óbices aí. É opção ou é exclusão, Luciano? Indeferimento de opção. Ok. Afastando o óbice da opção do contribuinte. Marco, Rogério. Que nem já foi salientado, já teve essas discussões, né? Eu só queria lembrar que, além dessas decisões da STJ, as turmas extraordinárias que têm julgado isso aí têm dado unanimidade, entendendo que não suspende, tá? Até por questão de interpretação literal da lei, e também por causa dessas decisões aí, principalmente essa do Fux aí, quando era relator dessa modalidade de segurança aí quando estava no STJ. E são figuras. Eu entendo até os argumentos, mas eu acho que também aqui aplica-se a literalidade tão muito respeitosamente, já pelos argumentos expostos aí em contrariedade, eu vou divergir do relator. Pagano. Eu acompanho o relator em todos os seus pontos. Acrescento que qualquer entendimento diferente do que está acontecendo ou divergente, no sentido de que a penhora online não é suficiente para garantir a manutenção do contribuinte no Simples, tendo em vista que a própria norma não aponta a suspensão de exigibilidade apenas nos termos do 151. A norma do Simples não fala isso, não é expressa. Isso é uma interpretação extensiva que foi feita aqui. Então, no meu ver, eu acho que o relator não só está certo, mas como não tem outra alternativa, a não ser acompanhá-lo. Evandro? Eu vou acompanhar a divergência e a norma do Simples fala dos débitos que não estejam com a exigibilidade suspensa. Eu não entendo. Mas ele não fala nos termos do 151, porque existe uma modalidade de suspensão. É desnecessário isso, minha opinião. Para mim é necessário. Mas fala a questão que os débitos não podem tem que estar com a exigibilidade suspensa. Ele fala o pagamento, ele não fala também nos termos do 156, não fala em qualquer outra possibilidade do CTN. E também fala exigibilidade suspensa. A legislação se integra. Se você entende que a exigibilidade suspensa tem que ser só nos termos do 151, raramente numa execução fiscal você vai conseguir aplicar isso. Falando em execução fiscal, você não aplica suspensão, então. Mas aqui você aplica, lá na execução não. Não tem outra coisa. A verdade é essa. O que vocês estão querendo dizer é isso. Evandro divergiu, acompanhou a divergência, conselheiro Júnior. Não, eu já votei nesse mesmo sentido, e realmente o que me incomoda é que se ele tivesse tido a providência de ir à Receita e pedir uma certidão, ele teria condições de optar pelo Simples. Acompanha o relator. Perfeito. Conselheiro Iagro? Eu queria cumprimentar o Luciano pelo voto. Realmente eu nunca tinha refletido sobre essa lógica, achei muito bem estruturado o voto dele. Mas eu ainda, olhando aqui as decisões do CARF nesse sentido, e também essa questão do STJ, o CARF tem decisões para todos os lados, né, nas câmaras, eu tive olhando as turmas, mas eu vou acompanhar a divergência, porque ainda não tenho firmado posição em relação a esse tema. Eu não quero pedir vista. Pede vista. Paulo. Já coordena o judiciário. Com o relator, eu já tinha votado nesse sentido em outra ocasião e cumprimento o Luciano pelo voto. Bom, eu vou com a divergência, já expus meu ponto de vista, e eu faço o voto vencedor. Ok, Luciano? Parabéns pelo voto.
São questões meramente de pontos de vista, cada um tem o seu ponto de vista, todos têm fundamento. É questão de aplicar. Como disse o Iago, acabou de levantar aqui, tem decisões para todos os lados, e tem mesmo. Né? Então, é questão de, até um dia, alguém uniformizar. Quem sabe a nossa digníssima Câmara Superior faça isso brevemente. Enquanto isso não ocorrer, as decisões são do jeito que o colegiado entende por maioria, por voto de qualidade, no caso, por voto de qualidade. Prosseguindo agora, com esse julgamento encerrado, tem o item 157, mas como é um processo que voltou de vista, eu vou deixar para depois fazer junto com os demais. O item 158, Marco, ADU Alimentos. Ok, Marco? Pode ser? Ok, claro. Então, vamos lá. Depois desse, um intervalo. Vamos lá, Marcos. Só abrir aqui. Qual que é, Marco, perdão? Eu perdi o número aí. 158. Aqui é uma conversão em diligência. Ah, tá, agora me lembrei. Tem uma decisão judicial aqui dando aproveitamento. Eu vou ler rapidamente, que é um voto curto até. Como relatado, o caso de discussão nos autos envolve a exclusão do Simples Nacional do contribuinte, agora recorrente, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal em que não se encontrava suspenso. A exclusão se deu a partir de 1 de 1 de 2009. Na sua defesa, o contribuinte alega que era optante do Simples Federal, ao qual foi excluída em outro processo, ao qual teria entrado com manifestação de conformidade, segundo ela, não teria tomado conhecimento da decisão da RJ que negaram seu pedido. Isso aí é meio relevante nesse primeiro momento, mas já vai retomar. Por isso, houve a exigência dos débitos sobre este período. Então, os débitos, no período que ele estava no Simples Federal, passaram a ser cobrados. Quando ocorreu o seu pedido do Simples Nacional sobre a existência desses débitos em aberto? Toda sua defesa se baseia no fato de que não foram considerados os pagamentos sob a forma do Simples Federal, quando houve a sua exclusão retroativa via Perdecomp. Tá? Ele tentou fazer essa compensação lá e não conseguiu. Esse PGD não aceitou a compensação por serem créditos superiores a 5 anos. Destarte, com as compensações denegadas, o contribuinte impetrou o mandado de segurança, o qual, na data da apresentação do recurso voluntário, estaria pendente de decisão junto à turma recursal do Juizado Especial do Distrito Federal. Aí tem o número da sentença aí. Assim, no seu entender, tal mandado de segurança lhe daria 40 e efetivaria a compensação, não havendo saldo remanescente. Compulsando os autos, verifica que o contribuinte tece várias considerações sobre essas compensações, com cálculos próprios que não foram considerados pela autoridade julgadora ACO, entendendo que no momento do julgamento os débitos anexos ao ADE de exclusão estavam ali pendentes de pagamento sem nenhum efeito suspensivo incidido sobre os mesmos. Assim, manteve a exclusão. Na sua peça recursal, traz elementos da decisão judicial, na época, salvo melhor juízo, não transitado em julgado. Consultando os sistemas judiciais, verifico que a sentença é transitada em julgado, agora já está transitada em julgado, em favor do contribuinte por seguinte decisão. Aí vou tomar. Diante do exposto, o juiz concedeu e deu um aproveitamento. Só que ficou uma questão aqui de liquidação. Eu não sei se isso bastaria para compensar os débitos em aberto ou não. A priori, entendo que não, porque os débitos em abertos são vários valores lá, bem superiores, e aqui o juiz deu uma parcela aqui só de 4.800 acrescido de correção. Mas como tem essas correções, é valor de 2002, então ficou na dúvida se isso aqui seria saldo, a medida de compensação, então ficou uma dúvida da liquidação dessa decisão judicial. Eu, a priori, eu até estava indo no sentido de entender que essa decisão judicial não bastaria, mas aí eu veria cálculo de autorização, etc. Então, por isso, ou seja, há uma decisão judicial dando procedência ao seu plano de ressarcir com compensação os valores pagos sobre o sistemático do Simples Federal. Contudo, nos autos, não há nenhuma condição de apurar o quanto essa decisão repercutiu nos valores dos débitos em aberto do contribuinte. Assim, para decidir sobre a exclusão do Simples Nacional, questão nodal dos autos, é necessário verificar o quanto repercutiu sobre esses valores ressarcidos compensados, repercutiu esses valores ressarcidos compensados sobre os débitos em questão nos autos. Motivadores da exclusão do Simples. Por isso, eu estou sugerindo converter em diligência para verificar os débitos da exclusão e do Simples Nacional,
os débitos motivadores desse processo e, após sua compensação, o que remanesce em aberto dos mesmos, se remanescem, né? Então, na realidade, eu fiquei em dúvida aqui se ele tem uma decisão judicial transitada em julgado. O recurso facultado foi impetrado em 2012 e acho que transitou nessa época. Desde então, não tem nenhuma análise dos efeitos dessa decisão judicial sobre os débitos. Então, para ficar mais tranquilo, tá? Eu entendo, olhando pelos cálculos, pelos valores, que a princípio não supre o total dos débitos. Mas eu acho que, por uma questão de cautela, é melhor fazer essa checagem. Então, estou propondo converter em diligência. Alguém quer se manifestar? Votando, apagando. Conversão em diligência. Acompanho. Acompanho o relator. Júlia? Com o relator. Iágaro? Com o relator, presidente. Conselheira Paula? Com o relator. Luciano? Com o relator. Também com o relator, unânime, convertido em diligência, 5 minutos de intervalo. Amanda, por favor.